Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, conhecimentos básicos dentro da língua portuguesa, estamos no item 2, tipologia textual, e vamos dar continuidade observando análise e síntese. Análise e síntese são dois processos opostos, mas interligados. A análise parte do todo para as partes, a síntese das partes para o todo. Ok? Então vamos lá. A análise precede a síntese, porém, de certo modo, uma depende da outra. A análise decompõe o todo em partes, enquanto a síntese recompõe o todo pela reunião das partes. Sabe-se, porém, que o todo não é uma simples justaposição das partes. Se alguém reunisse todas as partes de um relógio, não significa que reconstruiu o relógio, pois fez apenas um amontoado de partes. Só reconstruiria todo se as partes estivessem organizadas, devidamente combinadas, seguindo uma ordem de relações necessárias, funcionais. Então o relógio estaria reconstruído. Síntese, portanto, é o processo de reconstrução do todo, por meio da integração das partes reunidas e relacionadas num conjunto. Toda síntese pode ser reconstrução, pressupõe a análise, é a decomposição. A análise, no entanto, exige uma decomposição organizada. É preciso saber como dividir o todo em partes. As operações que se realizam na análise e na síntese podem ser assim relacionadas. Então, na análise, penetrar, decompor, separar e dividir. A síntese, integrar, recompor, juntar e reunir. A análise tem importância vital no processo de coleta de ideias a respeito do tema proposto, de seu desdobramento e da criação de abordagens possíveis. A síntese também é importante na escolha dos elementos que farão parte do texto. Segundo Garcia, a análise pode ser formal ou informal. A análise formal pode ser científica ou experimental. É característica das ciências matemáticas, físico-naturais e experimentais. A análise informal é racional ou total. Consiste em discernir, por vários atos distintos da atenção, os elementos constitutivos de um todo, os diferentes caracteres de um objeto ou fenômeno. A análise decompõe o todo em partes. A classificação estabelece as necessárias relações de dependência e hierarquia entre as partes. A análise e classificação ligam-se intimamente, a ponto de se confundir uma com a outra. Contudo, são procedimentos diversos. A análise é a decomposição e classificação análise é a decomposição e classificação é a hierarquização, ok? Nas ciências naturais, classificam-se os seres, fatos e fenômenos por suas diferenças e semelhanças. Fora das ciências naturais, a classificação pode se efetuar por meio de um processo mais ou menos arbitrário, em que os caracteres comuns e diferenciadores são empregados do modo mais ou menos convencional. Então, a classificação no reino animal, em ramos, classes, ordens, subordens, gêneros e espécies, é um exemplo de classificação natural, pelas características comuns e diferenciadoras. A classificação dos variados itens integrantes de uma lista, mais ou menos caótica, é artificial. Então, exemplo: aquecedor, automóvel, barbeador, batata, caminhão, canário, jipe, leite, ônibus, pão, pardal, pinta-silvo, queijo, relógio, sabiá, torradeira. Então, é uma classificação artificial, ok? Agora, outro exemplo: aves, né? Canário, pardal, pinta-silvo, sabiá. Alimentos: batata, leite, pão, queijo. Mecanismos: aquecedor, barbeador, relógio, torradeira. E veículos: automóvel, caminhão, jipe e ônibus. Os elementos dessa lista foram classificados por ordem alfabética e pelas afinidades comuns entre eles. Estabelecer critérios de classificação das ideias e argumentos pela ordem de importância é uma habilidade indispensável para elaborar o desenvolvimento de uma redação. Tanto faz que a ordem seja crescente, do fato mais importante
para o menos importante ou decrescente. Primeiro o menos importante e no final o impacto do mais importante, é indispensável que haja uma lógica na classificação. A elaboração do plano compreende a classificação das partes e subdivisões, ou seja, os elementos do plano devem obedecer a uma hierarquização. Para a clareza da dissertação, é indispensável que, logo na introdução, os termos e conceitos sejam definidos, pois para expressar um questionamento, deve-se de antemão expor clara e racionalmente as posições assumidas e os argumentos que a justificam. É muito importante deixar claro o campo da discussão e a posição adotada, isto é, esclarecer não só o assunto, mas também os pontos de vista sobre ele. A definição tem por objetivo a exatidão no emprego da linguagem e consiste na enumeração das qualidades próprias de uma ideia, palavra ou objeto. Definir é classificar o elemento conforme a espécie a que pertence. Demonstra, a característica que o diferencia dos outros elementos desta mesma espécie. Entre os vários processos de exposição de ideias, a definição é um dos mais importantes, sobretudo no âmbito das ciências. A definição científica ou didática é denotativa, ou seja, atribui às palavras seu sentido usual ou consensual, enquanto a conotativa ou metafórica emprega palavras de sentido figurado. Segundo a lógica tradicional aristotélica, a definição consta de 3 elementos: o termo a ser definido, o gênero ou espécie, a diferença específica. O que distingue o termo definido de outros elementos da mesma espécie? Exemplo: na frase "o homem é um animal racional", classifica-se elemento, espécie e diferença, que o homem é um animal, elemento de espécie e diferença, a ser definido especificamente, ok? Que ele é um animal racional. Essa é a diferença. É muito comum formular definições de maneira defeituosa, por exemplo, análise é quando a gente decompõe o todo em partes. Esse tipo de definição é gramaticalmente incorreto. Quando é advérbio de tempo, não representa o gênero. A espécie, agente, é uma forma coloquial não adequada à redação acadêmica. Tão importante é saber formular uma definição que se recorre a Garcia para determinar os requisitos da definição denotativa. Então, bora lá. Para ser exata, a definição deve apresentar os seguintes requisitos: o termo deve realmente pertencer ao gênero ou classe que está incluído. Mesa é um móvel, classe em que a mesa está realmente incluída, e não mesa é um instrumento ou ferramenta ou instalação. O gênero deve ser suficientemente amplo para incluir todos os exemplos específicos da coisa definida e ser suficientemente restrito para que a diferença possa ser percebida sem dificuldade. Deve ser obrigatoriamente afirmativa. Não há, em verdade, definição quando se diz que o triângulo não é um prisma. Deve ser recíproca. O homem é um ser vivo. Não constitui definição exata porque é recíproca. Todo ser vivo é homem. Não é verdadeira. O gato é um ser vivo e não é homem. Ok? Deve ser breve, contida num só período. Quando a definição, ou o que se pretenda como tal, é muito longa, séries de períodos ou de parágrafos, chama-se de explicação e também definição expandida. Deve ter uma estrutura gramatical rígida. Sujeito, o termo, mais cópula, verbo de ligação, mais predicado, o gênero, mais adjuntos, as diferenças. Ok, pessoal? As definições dos dicionários de língua são feitas por meio de parafrases definitórias, ou seja, uma operação metalinguística que consiste em estabelecer uma relação de equivalência entre a palavra e seus significados. Para finalizar, a força do texto dissertativo está em sua fundamentação. Sempre é fundamental procurar um porquê, uma razão verdadeira e necessária. A verdade de um ponto de vista deve ser demonstrada com argumentos válidos. O ponto de vista mais lógico e racional do mundo não tem valor se não estiver acompanhado de uma fundamentação coerente e adequada. Pois bem, pessoal, caminhamos mais um pouco dentro da língua portuguesa. Vamos dar continuidade aos textos. Esse aqui ficou um pouco mais pesado.
Espero fazer alguma coisa mais breve no próximo. Até!